Talvez você não tenha percebido, mas o Brasil passa por uma epidemia silenciosa que vem se alastrando, com severas implicações para a nossa economia no momento atual e também para o futuro. E aqui eu estou me referindo a algo que nasceu inicialmente para ser uma diversão, com muitas aspas aqui, mas que se espalhou, agora faz parte do cotidiano de muita gente, inclusive já se tornou um vício, que precisa ser combatido. E aqui eu estou me referindo às bets, que estão cada vez mais presentes na vida do brasileiro. Afinal, se você vê um jogo de futebol, provavelmente quem patrocina é uma casa de aposta, você já vê propagandas na televisão, e o problema tende a aumentar. Imagina quando a Globo tiver sua própria bet, por exemplo. E aí você vê manchetes tristes como essa, de uma pessoa falando que queria deixar de existir por conta do vício em apostas. Ou dessa outra pessoa que queria ganhar 20 mil por dia e saiu sem nada, né? Que surpresa, ela não conseguiu ganhar 20 mil por dia apostando. E aí, para que você entenda mais a dimensão desse problema, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira eu vou mostrar o cenário das apostas aqui no país. Na segunda parte, os efeitos na economia. E na terceira parte, as implicações para o futuro do Brasil que podem nos levar a uma crise. Começando por essa parte do cenário das apostas, eu vou citar aqui um levantamento que saiu na tarde de ontem, realizado pelo Instituto Data Senado, com mais de 20 mil pessoas, intitulado Panorama Político 2024, Apostas Esportivas, Golpes Digitais e Endividamento. Esse panorama mostrou que nos últimos 30 dias, 22 milhões de brasileiros realizaram algum tipo de aposta. Aqui eles contabilizam pessoas que têm 16 anos ou mais, ou seja, veja que há menores de idade incluídos nessa conta. Esse levantamento, em termos de quantidade, ficou muito próximo de um outro feito pelo Banco Central, que também mostrou um público apostador de 22 milhões de pessoas. Vamos lembrar que, segundo dados do último censo do Brasil, nós temos em torno de 210 milhões de pessoas. Então falamos de mais de 10% da população do Brasil realizando apostas. E aí, do ponto de vista econômico, 32% desse público de apostadores estão divididos entre pessoas fora do mercado de trabalho, a maioria, 27%, e 5% estão como desocupados, aquele pessoal que não trabalha e nem ao menos está procurando trabalho. Quando olhamos para a renda parcela ativa, 52% ganham até 2 salários mínimos. Entre 2 e 6 salários mínimos são 35% e os 13 restantes recebem mais do que isso. E o que mais me assustou foi o perfil do pessoal de acordo com a idade, como você pode ver nesse gráfico. Veja que a maior parte dos apostadores são pessoas entre 20 e 30 anos, ou seja, é o jovem. O jovem faz besteira, na minha opinião, o jovem ele tem que acabar, e felizmente acaba, né? A juventude é um problema que se cura com o tempo. Só que esse pessoal, apesar de ser maioria, eles gastam menos. As apostas giram em torno de R$100 por mês. Já o público mais velho, 60 anos ou mais, que é a menor parcela de apostadores, estão gastando mais de R$3.000 mensais. E por que isso importa? Veja que no Brasil a idade média de aposentadoria fica na casa dos 60 anos. 62 para ser mais exato para as mulheres, 65 para os homens. Então esse pessoal 60 ou mais são no geral aposentados. E a grande maioria desses aposentados vão depender do INSS. E quando você olha a própria opinião dos aposentados sobre o benefício que eles recebem, veja que 70% dos idosos acham que o dinheiro da aposentadoria não é o suficiente para viver. Ou seja, no momento em que esse pessoal não tem mais o mesmo pique para trabalhar comparado a quando era jovem, que já está dependendo do INSS, recebendo dinheiro que, segundo eles próprios, não é suficiente para viver, o cara ainda vai e se enfia em aposta para piorar ainda mais a situação. E aí, pegando outro dado desse levantamento Data Senado, lá eles viram que 42% da população que está apostando já está endividada. Ou seja, o cara já tem uma dívida, e aí pensa que nesse público da dívida você tem dívidas com juros baixos, um consignado, por exemplo, que grande parte dos aposentados no Brasil tem, mas tem um cara que tem empréstimo pessoal pagando 4% ao mês, tem um cara que tem dívida em cheque especial, em cartão de crédito, e não bastasse ter a dívida, ainda pega dinheiro para gastar com a aposta. E aí, segundo um outro estudo, 30% da população busca empréstimo em banco para apostar. Ou seja, o cara faz a dívida para poder tentar a sorte. Pô, Bruno, mas ele está falando que o cara faz com o próprio dinheiro, ele é dono do dinheiro dele, ele pode fazer o que ele quiser. Principalmente quando você pensa no cara que gasta menos, R$100 por mês, é só uma diversãozinha. Tá, mas agora vamos pegar um outro dado que, na minha opinião, é ainda mais alarmante. Porque se o cara estivesse usando o próprio dinheiro dele, beleza, é menos grave. Agora, tem gente usando benefício social pago pelo governo, e aí vamos lembrar que o governo não tem dinheiro, o dinheiro dele vem de tomar dinheiro de todos nós através de impostos, ou criar mais moeda, desvalorizando aquela que fica no nosso bolso, para poder pagar esse benefício. E o que está acontecendo com o benefício? Bom, vejam aqui. Segundo o Banco Central, entre janeiro e agosto de 2024, as casas de apostas receberam mais de 10 bilhões provenientes de beneficiários do Bolsa Família. E aqui cabe destacar que esses dados incluem apenas envios via Pix e já descontam os pagamentos feitos pelas casas
casas de apostas aos eventuais ganhadores. Ou seja, é dinheiro líquido que ficou na mão da casa de aposta. E aí, pegando um dado relativo somente ao mês de agosto. Em agosto, foi pago um benefício de 14,1 bilhões para o pessoal do Bolsa Família. Desse dinheiro, 3 bilhões foram destinados a apostas online. Ou seja, a gente está falando de 20% do benefício do Bolsa Família de agosto virando diretamente um Bolsa Aposta. E aí vamos lembrar do seguinte, isso aqui não é o final do problema, porque em breve você terá outras empresas com muito poder de mídia e divulgação tendo suas próprias bets aqui no Brasil autorizadas pelo governo. De modo que esse problema pode ficar maior. Pô, Bruno, mas o cara manda o dinheiro e talvez ele ganhe alguma coisa. Porque tem um cara que perde e tem um cara que ganha. Aí a gente tem que lembrar do funcionamento básico de um cassino. As chances sempre estão a favor da casa. Se você vai, por exemplo, para Las Vegas e vai jogar na roleta física, né? Então ela tá lá no empreendimento mesmo. O que você encontra é que na roleta você tem 36 números divididos entre vermelho e preto, metade de cada um, e tem o 0 e o 00 que são verdes. E aí quando você escolhe uma cor, por exemplo, o preto, você aposta um valor, digamos, $10. Se dá preto, você dobra, viram $20. Se dá vermelho ou verde, você perde aqueles $10 iniciais. E aí veja que a chance da casa é ligeiramente superior à sua chance, porque dos 38 números do total, você tem 18 pretos, 18 vermelhos e mais 2 verdes. São 20 números contra, 18 a favor. Ou seja, nessa conta, repare que a casa tem uma chance de mais ou menos 52% de vitória. De modo que com muita gente jogando muitas vezes, a lei dos grandes números faz o cassino ganhar. Só que esse é o ponto de uma roleta física. E agora quando é um algoritmo, será que a chance é tão equilibrada assim? Só levemente superior para casa? Muito provavelmente não. E aí se você pega esses estudos para ver o quanto o brasileiro joga, o quanto ele ganha, o quanto ele perde, aí fica muito claro que o destino ele é um só. É perda do dinheiro no longo prazo. Segundo o Itaú, entre junho de 2023 e junho de 2024, então em espaço de 12 meses, foram gastos aproximadamente 68,2 bilhões em apostas no Brasil. Mas apenas 44,3 foram pagos de volta como prêmios, ou seja, 65% do valor original. Essa diferença de 35% ficou na mão do site de apostas, que não por acaso patrocinam todos os times de futebol, é porque eles têm muito dinheiro. Vocês que acompanham aqui o meu canal e o meu Instagram sabem que de vez em quando eu faço uma publicidade. E eu digo que, de longe, a maior proposta que eu já recebi foi de uma casa de aposta. Ela não só era maior, como ela era mais de 5 vezes maior do que a segunda maior proposta. E aí você entende porque tem tanto influenciador que faz publi, aceita patrocinado desse nicho, porque é dinheiro saindo pelo ladrão da caixa d'água. É muito dinheiro mesmo. E aí tem um ponto que eu acho que vale a pena ser comentado, porque lá no Instagram, sempre que eu faço um post falando sobre investir valores pequenos, como por exemplo R$100, R$200, R$300, veio um monte de gente falando, mas não dá para investir esse dinheiro porque as pessoas ganham muito pouco, etc. Só que a gente viu que tem um monte de gente pegando benefício de Bolsa Família e usando para apostar. E aí vamos pensar nesse cara que ele aposta R$100 por mês, que é uma quantia pequena, ele pensa apenas em, entre aspas, diversão. Bom, o primeiro ponto é lembrar que eu acredito que raramente o pessoal começa apostando milhares de reais de uma vez. Eles devem começar com apostas pequenas e depois, ao pegar mais confiança, achando que tem melhores talentos para adivinhar o resultado de uma partida de futebol ou quando o tigrinho vai pagar mais para eles, eles vão aumentando a aposta. Agora pensando que esse cara ele deixe de apostar e comece a investir R$100 por mês. Isso vai fazer esse cara mudar de vida automaticamente? Não, R$100 é pouco dinheiro, mas ao final de ano já são 1.200 poupados, mais os juros do investimento. Então veja que já é alguma coisa positiva em comparação ao cenário onde fatalmente ele vai perder dinheiro. Vamos lembrar que, usando palavras do Nassim Taleb, um autor que eu gosto bastante, existem dois tipos de trajetórias, as trajetórias que dependem do caminho e as independentes do caminho. Um exemplo de trajetória que depende do caminho, mercado de trabalho. Dependendo do nicho que você escolhe, de quem você conhece, o caminho pode ser muito diferente do de outra pessoa com a mesma especialização que você. Um engenheiro que vai para o mercado financeiro e outro que vai para a construção civil, por exemplo. Agora, dentro de um cassino, você tem uma trajetória independente do caminho. O que significa isso? Que não importa se você inicialmente ganhou ou perdeu. Se você passa muito tempo lá dentro, o destino é um só, é derrota. E aí, voltando àquele estudo mostrando que as pessoas apostam 100, mas tem aposentado apostando 3.000, vamos pegar um valor mais baixo, de R$500 por mês. Pensando numa pessoa que faz aposta de 500 por mês, que ao final do ano teria acumulado R$6.000, e colocando uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, lembrando que a Selic nesse momento está mais alta do que isso, em 10 anos essa pessoa teria acumulado quase R$100.000. E em 30 teria chegado até o seu primeiro milhão. Essa pessoa então estaria rica? Óbvio que não, porque aqui eu estou colocando números nominais, teremos inflação ao longo do caminho, mas veja que indiscutivelmente ela estará melhor equipada para lidar com o seu período de velhice, com o inverno da sua vida, com menor capacidade de trabalhar e com o INSS que fatalmente estará pior do que agora. Vamos lembrar que a estimativa da reforma da Previdência, feita lá em 2019, era de economizar R$1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos. Só na pandemia a gente gastou R$1 trilhão. E agora, nos últimos 12 meses, gastamos mais um. Então tem que ser um gênio para você ver que essa conta não fecha. Ainda mais quando você pega dados demográficos
demográficos do Brasil. E para quem quiser aprender a investir de verdade, conseguindo rentabilidades mais altas do que as que eu coloquei de 10%, entendendo como funciona o, entre aspas, jogo da liberdade financeira, que é um jogo que vale a pena ser jogado, eu vou lembrar que no dia 14 de outubro eu estou abrindo inscrição para a 27ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. E aí, se você tem dúvida se o curso é bom, veja apenas esse ponto, que estamos na 27ª turma. Eu te desafio a encontrar um outro curso tão longevo, feito há mais de 7 anos, sem interrupções. E tranquilamente eu me vejo fazendo isso por muito mais tempo. Pretendo ir até pelo menos a turma 50. Ou seja, ainda temos um longo caminho pela frente. E eu quero fazer isso justamente pelo impacto que eu vejo na vida de quem faz o Viver de Renda, como foi o caso da Adriana. Segundo palavras dela, a Adriana sempre trabalhou bastante, mas não viu o patrimônio aumentar. Tentava investir, mas pegava investimentos errados, indicação do assessor, até que um dia ela pegou um COI e o filho de 18 falou: pô, mãe, você pegou um COI? Ela foi correr atrás de melhorar o conhecimento dela sobre o mercado e caiu no Viver de Renda. E aí o resultado não foram só melhores investimentos para si, mas também passar a educação financeira para as próximas gerações, como é o caso do filho dela, que também já tem sua carteira para aprender sobre investimentos. E esse é um exemplo de vários que existem na comunidade dos alunos. Então, para quem quiser aprender, o link está aqui na descrição, abertura no dia 14, mas eu lembro que você pode adiantar sua inscrição, caso nossa equipe comercial entre em contato. E aí você tem 2 bônus. Primeiro é acesso ao clube do livro que eu fiz lá atrás, as gravações das aulas, são 13 livros muito interessantes, alguns com mais de 2.400 anos de história, como é o caso da trilogia tebana, e da Oréstia, que conta a história da família do Agamenon, o comandante das forças gregas em Troia, e também o ingresso para participar do Findem, um evento presencial para quase 30 mil pessoas que será feito agora no dia 19 de outubro em São Paulo. Então, para quem quiser, link aqui abaixo. Agora, indo para o item 2, os efeitos na economia do Brasil. Como a gente já viu no item 1, tem gente pegando o benefício do Bolsa Família para apostar. E aí esse valor que é dado para essas famílias de baixa renda, ele acaba estimulando a economia porque esse pessoal gasta, eles consomem. Então isso vai parar no mercado, vai parar na farmácia, vai parar na loja de roupa. Só que por conta de apostas, como você pode ver nessa figura, 23% deixaram de comprar roupas, 19% pararam de ir ao mercado e 11% deixaram de gastar com saúde e medicamentos porque gastaram dinheiro em aposta. A situação é tão séria que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estimou um prejuízo de 117 bilhões aos estabelecimentos por conta de apostas. A consultoria Strategy E indica que o gasto com apostas já representa o equivalente a 76% das despesas das classes D e E em, entre aspas, lazer e cultura. E aí eu coloco um gráfico aqui para mostrar que esse dinheiro do Bolsa Família, que vai para as apostas, tá virando um Bolsa Bet, pode ser que continue aumentando por conta também de aumento de beneficiários. Porque no Brasil a gente tem um retrato, no mínimo, estranho. Nós temos um desemprego em queda, como você pode ver aqui no gráfico, mas um número de beneficiários do programa Bolsa Família aumentando. Sendo que, se você pensa, o correto seria esse número diminuir, porque agora o pessoal tem mais trabalho, então precisaria menos do benefício do governo. E aí, por conta desse aumento, nós temos no Brasil 12 estados entre os 27 que já tem mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. E aí, chegando ao último item desse vídeo, a parte 3, para mostrar perspectivas sobre o futuro e como a gente pode estar se encaminhando por uma crise devido a essa questão das bets. E para isso eu vou usar algumas ideias retiradas do economista Marcos Troirro, que já veio no podcast O Sócio, inclusive, fizemos um episódio muito interessante. O Troirro, ele foi presidente do Banco dos BRICS no governo anterior. E ele viu o seguinte, aqui usando palavras dele: o PIB nominal do Brasil é de cerca de 11 trilhões de reais. Historicamente, a gente investe em torno de 1% do PIB em pesquisa, inovação e desenvolvimento, o que deu 132 bilhões de reais. Mas eu vou me manter nesse 1% que o Troirro falou, que daria de 11 trilhões 110 bilhões. E aí, se você pensa nesse investimento em pesquisa, desenvolvimento, inovação, isso é antessala de produtividade. E aí, se você aumenta a produtividade, você tem aumento de renda, então produtividade é antessala de aumento de renda, e tudo isso é antessala de mais prosperidade para o país. E aí, então, quanto que o Brasil investe nessa prosperidade? Em torno de 1% do PIB, 110 bilhões de reais. Nisso aqui eu estou falando de investimento do governo, autarquias, empresas, universidades, centros de pesquisa, tudo. E ainda agora para as apostas. Pegando o estudo do Banco Central, nós vimos que apenas em agosto, no total, você teve 20 bilhões de reais transferidos para essas empresas de apostas. Se você pega dados do ano anterior, o número é muito mais baixo, então houve um grande crescimento, mas estimando que no futuro a gente tenha essa média mensal de 20 bilhões, a gente fala de 240 bilhões de reais em um ano. De modo que a conclusão do Troirro é que a gente está destinando mais do que o dobro de dinheiro para apostas em comparação a dinheiro para pesquisa, desenvolvimento e inovação que geram prosperidade. Então qual futuro a gente pode esperar que seja construído com uma conta nesse nível? E aí fica pior, porque se você pega os jovens, nós temos praticamente 1/3 daqueles interessados em ingressar no ensino superior em 2024, adiando ou cancelando os planos porque comprometeram sua renda com apostas online, jogo do tigrinho, etc. Essa foi uma conclusão de um estudo recente da Educa Insights, que estimou em 1,4 milhão o número de potenciais estudantes nessa situação. E aí, como eu disse, isso foi em 2024. Se você pega 2025, nós temos uma estimativa de 37
37% dos jovens enfrentando esses dilemas por conta das apostas. Pô, Bruno, mas faculdade não é necessariamente sinônimo de se dar bem na vida. Tem muita gente que consegue ganhar dinheiro sem curso superior. E aí, lógico que há casos e casos, mas se você pega em nível de estatística, grandes números, o que a gente observa aqui no Brasil é que o pessoal que tem curso superior ganha, em média, 144% a mais do que aqueles que não têm. E é lógico que isso pode ser puxado, por exemplo, pelo pessoal que faz engenharia, tem outros que puxam essa média para baixo, mas o ponto é que, estatisticamente, é melhor ter curso superior do que não ter. E tem muita gente deixando de ter por conta de aposta. E aí pensa desse cara que ganha mais e agora não ganha. Se ele ganha mais, ele consegue consumir mais, consegue contratar mais gente. Esse pessoal de quem ele consumiu, quem ele contratou, passa a ter renda. Com renda, eles consomem de outras pessoas, que agora também tem mais renda. Mas se esse cara ganha menos e do dinheiro que ele ganha, ele ainda gasta com aposta. Se ele gastou com aposta, ele deixou de consumir no mercado, consumir na padaria, consumir na farmácia. Esse pessoal tem menos renda, vai empregar menos gente. Essas pessoas que estariam empregadas também têm menos renda. Muito desse dinheiro vai embora do país, porque são empresas estrangeiras. Então já deu para ter ideia do buraco no qual o Brasil está metido. É lógico que o governo está vendo isso e está tentando tomar providências. Por exemplo, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele está banindo 600 sites de bets irregulares aqui no Brasil. Falou inclusive para os apostadores tirarem o dinheiro de lá. Nem sei se irão conseguir, porque deve ter muito golpe também nesses sites. O cara deixa você enviar, não deixa você tirar o dinheiro. Também já se fala em cortar beneficiários do Bolsa Família que usam o dinheiro para as apostas, como uma maneira de coibir esse tipo de prática. Ou podemos falar até vício, porque tem muita gente viciada nisso, o que também nos leva a pensar que teremos um problema de saúde pública com esse vício. Então veja que é realmente difícil, porque não adianta banir, o cara ele vai dar um jeito de acessar. Ainda teremos empresas regularizadas aqui no Brasil, então isso estará ao alcance das pessoas. E o ponto é que a única solução que eu vejo, ela não é uma solução de curto prazo, mas de longo prazo, que é passar para o brasileiro realmente mais educação, para que ele possa ver que esses são jogos de expectativa negativa. Mas tente explicar isso para o pessoal que não sabe nem fazer conta básica. É realmente complicado. E eu queria saber a sua opinião. Qual será o futuro do Brasil por conta das bets? Teremos crise por conta disso? Qual você acha que é a possível solução? Deixa aqui nos comentários. Meu recado era esse, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, apesar do teor altamente negativo, não é bom falar desse assunto. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe em redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.